estou sentindo um cheirinho de chá. No nosso quadro de hoje, a história por trás da história. Estou trazendo Sueli Cânfora. Ela é de São Paulo, mas mora em Mogi há mais de 30 anos. Professora, escritora e artesã e contadora de histórias. Então, Sueli, conta pra gente a história por trás dessa história, que eu já tô com vontade de tomar um chá. Olá, eu sou Sueli Cânfora, sou casada, tenho 2 filhas, moro em Mogi das Cruzes há quase 30 anos. Sou formada em letras e pós-graduada em literatura infantil e contação de histórias. Então, eu sou professora, contadora de histórias, artesã, sou poeta, escritora e também sou produtora e apresentadora do programa Prosa e Arte na Web Rádio Eros, que acontece todos os sábados, das 19 às 21 horas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o meu livro, vou falar sobre o livro Cheirinho de Chá, Pequenas Porções de Vida. É esse livro que eu quero falar a história por trás da história. Mas antes eu vou mostrar, o primeiro livro que eu publiquei foi esse livro infantil, Minha Caminha de Algodão, é da Editores Cortese, ilustrado pelo Bruno Ribeiro, um ex-aluno meu. O terceiro livro foi A Florada da Cerejeira, um livro de poesias, também da Editores Cortese, que foi lançado em 2021. E eu tenho também participação em 10 antologias de editoras diferentes, e estou muito feliz que foi publicada agora na Bienal Internacional do Livro, Antologia da Lura Editorial, Onde Canta o Sabiá. Essa antologia foi lançada na Bienal do Livro agora e lançada ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Então tem a poesia na língua portuguesa e na língua inglesa. Então tem aí participação, além desses meus livros, participação em 10 antologias. A história atrás da história, eu quero falar sobre o livro Cheirinho de Chá, Pequenas Porções de Vida. Como diz o subtítulo, são pequenas porções de vida. Aqui tem contos, tem crônicas, tem ficção, mas também tem muitas pequenas porções de vida. Textos, crônicas, contos que foram inspirados em fatos da minha vida, com as minhas filhas ou com os meus irmãos quando criança. Tem aqui a caixinha e o pequeno frasco. Sempre que eu ia descartar um frasco de algum produto, de um creme para o rosto, por exemplo, que eu separava o frasco da caixinha, me vinha isso na cabeça. Eu estou separando os dois, né? Que triste. E aí escrevi o conto, a caixinha e o pequeno frasco. Tem também a crônica Suave Cheirinho de Bolo com Chá. Todas as vezes que eu entro num supermercado, passo no corredor dos chás, eu sinto aquele aroma e me traz alguma lembrança, algum sentimento agradável. E eu fui pesquisar nas minhas emoções, nos meus sentimentos, por que eu tinha esse sentimento em relação ao cheiro de chá, e escrevi Suave Cheirinho de Bolo com Chá. Tem também a crônica Uma Pequena Escola Verde Esperança, que é a escolinha de madeira que eu estudei da 2ª à 4ª série primária. Naquele tempo tinha o primário, né? Da 2ª à 4ª série primária eu estudei nessa escolinha, que era uma escolinha de madeira e ela era verde. Quando eu trabalhei em banco muitos anos e quando eu fiz faculdade, participei de alguns concursos públicos, de alguns concursos na faculdade, fui classificada, premiada nesses concursos, eu dizia para o pessoal que eu ia ser escritora, mas eu nunca pensei em escrever história infantil,
Por consequência da vida, acabei me afastando da sala de aula, fiquei trabalhando na escola, na biblioteca da escola por muito tempo e me tornei contadora de histórias e fiz pós-graduação na área de contação de história. Só que o meu sonho mesmo era... O meu sonho não, eu não imaginava que eu ia escrever histórias infantis como hoje eu tenho várias histórias infantis. Naquela época eu escrevia poesias e contos e crônicas, mais crônicas e poesias. Por um tempo eu me casei, fui dar aula, a gente tem que priorizar certas coisas na vida e foi o que aconteceu, eu fiquei um tempo sem escrever. Voltei a escrever, como eu disse, me tornei contadora de histórias, publiquei o livro infantil e esse sonho de publicar contos e crônicas e poesias estava assim gritando dentro de mim. Então foi quando, durante a pandemia, eu fui selecionar os textos. Tem texto aqui, inclusive, falando sobre a pandemia, mas aí eu fui buscar nos meus escritos antigos, nas minhas papeladas de escritora, na confusão de escritora, fui procurar nos meus escritos e procurar também dentro de mim aquelas histórias que eu vivi quando criança com os meus irmãos, ou que eu vivi com as minhas filhas, com o meu marido, ou mesmo experiências atuais, porque tem muita coisa atual aqui, por exemplo, uma história sobre patroa e pedreiro, que foi algo que eu vivi aqui. Tem a crônica do Dia das Mães, o Bom Amigo Pessoa, que foi uma experiência em uma viagem. Então, são várias crônicas e contos cheias de muito carinho, de muito amor, de muita dedicação, um sonho que se realiza e um livro assim cheio de ternura, de suavidade, que é esse o meu objetivo, passar bastante ternura, bastante suavidade, bastante tranquilidade nas agruras da vida, do dia a dia, na correria, nesse mundo tão automático e tudo muito imediato, né? Tão imediatista, é passar um pouco de tranquilidade, de suavidade. E os meus livros, os 3 são da editora Escortece, os 3 estão à venda em todos os sites de venda, é só colocar no Google os títulos da obra, ou meu nome, Sucânfora, Sueli Cânfora, e também eu estou aí nas redes sociais como Sucânfora, é só me buscar que eu envio para todos, tá bom? Boa leitura, obrigada e obrigada ao Caqui Literário por essa participação, né? Por me convidar para fazer essa participação. Sucesso para o Caqui Literário, para Margarete e beijo no coração de todos. E até a próxima. Leia um livro, tá bem?